بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que Ele desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução desta exortação intitulada Sakaratul Maut, Adabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah, a agonia da morte, os castigos e os prazeres na sepultura e as situações do dia da ressurreição, do autor Al-Allama Al-Sheikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Na aula de hoje iremos traduzir o penúltimo capítulo desta exortação ou deste pequeno livreto. O título dado pelo autor a este penúltimo capítulo é A Cena da Passagem sobre As-Sirat. Então é mais uma etapa do além, é a cena da passagem sobre As-Sirat. Então o autor, rahimahullah, disse: Lembra-te da passagem sobre As-Sirat. E As-Sirat é uma ponte. É uma ponte suspensa sobre o inferno. As-Sirat é uma ponte suspensa sobre o inferno. Suspensa entre as duas extremidades do inferno. Depois o Sheikh rahimahullah disse: então todas as criaturas atravessarão esta ponte. Esta ponte, que é As-Sirat, será atravessada por todas as criaturas, sem exceção. Todos, cada um de nós passará por esta ponte. Cada um de nós deverá atravessar esta ponte. Então o autor nos diz: lembra-te, ó muçulmano, lembra-te constantemente da passagem sobre As-Sirat, sobre esta ponte erguida ou suspensa sobre o inferno, sobre as duas extremidades do inferno, sobre a qual todas as criaturas deverão passar. Todos os servos de Allah subhanahu wa ta'ala deverão atravessar esta ponte, As-Sirat. E
as pessoas atravessarão esta ponte consoante as suas ações. Quer dizer que cada servo deverá obrigatoriamente atravessar esta ponte sobre o inferno, erguida sobre os dois extremos do inferno, e a passagem de cada servo sobre esta ponte será consoante ou de acordo com as suas ações, as ações de cada servo, consoante o grau, a quantidade e a qualidade das suas ações. Então, será consoante o grau da ação ou o grau das ações, a qualidade das ações e a quantidade das ações. Como também será distinguível e diferente a intensidade e a quantidade de luz que lhes será atribuída a cada um. Então aqui o autor, rahimahullah, nos diz que, em primeiro lugar, cada um de nós, cada servo, deverá obrigatoriamente atravessar esta ponte. E que cada um de nós vai atravessar esta ponte consoante as suas ações. Quer dizer que a forma de atravessar dos servos será diferente, derivada ao facto que todos os servos têm graus de ações e qualidades e quantidades de ações diferentes. Mas haverá mais uma coisa que será distinguível também e diferente entre os servos, que é a quantidade de luz que lhe será atribuída a cada um deles. Pois a quantidade de luz que será atribuída a cada servo será relacionada com as suas ações. Quer dizer que as ações estão relacionadas com duas coisas: a forma de atravessar a ponte, a sirat, e também a luz que será atribuída a cada servo. Então, estas duas coisas, que seja a rapidez ou a forma de atravessar a sirat, mas também a luz que lhe será atribuída, tudo isto será consoante as ações de cada servo. Depois o autor mencionou uma evidência daquilo que disse há instantes. يقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. O autor mencionou o versículo número 40 de Surat An-Nur, da Sura da Luz. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: e aquele a quem Allah não dá luz, não terá nenhuma luz. E aquele a quem Allah não dá luz, não terá nenhuma luz. Este versículo é o versículo número 40 da Surat An-Nur, que é a Sura da Luz. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: e aquele a quem Allah não dá luz, não terá nenhuma luz. Não terá nenhuma luz. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 71 e 72 de Surat Maryam: e não haverá ninguém entre vós
E não haverá ninguém entre vós, isto é, todos os servos crentes e descrentes, todos os homens, a humanidade inteira, que sejam crentes ou descrentes. Então, e não haverá ninguém dentre vós que não passe por ele, isto é, pelo inferno. Para o teu Senhor, essa é uma sentença. Para o teu Senhor, essa é uma sentença. Temos aqui a evidência de que todas as criaturas, todos os humanos, atravessarão a Sirat, esta ponte que está suspensa entre as duas extremidades do inferno. Temos aqui a evidência, a prova disso. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido destes dois versículos, 71 e 72 de Surat Maryam, e não haverá ninguém dentre vós que não passe por ele, isto é, que não passe pelo inferno. Para o teu Senhor é uma sentença. É uma sentença. Em seguida, salvamos os que foram piedosos e deixaremos os injustos ajoelhados. Em seguida, salvaremos os que foram piedosos e deixaremos os injustos ajoelhados. Isto é, os piedosos serão salvos, quanto aos injustos, serão abandonados, ajoelhados no inferno. Quer dizer que os piedosos serão salvos do inferno e os injustos lá ficarão, lá permanecerão ajoelhados. E depois o autor, rahimahullah, mencionou um hadith, uma narração profética, e este hadith que o autor mencionou foi relatado por Al-Bukhari, e foi narrado por Abu Sa'id al-Khudri, o companheiro al-Sahabi que narrou este hadith foi Abu Sa'id al-Khudri, que disse o seguinte: قلنا يا رسول الله ما الجسر؟ قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بالنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث. وفي بعض طرق لهذا الحديث ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. Então, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dissemos, ó mensageiro de Allah, como é as-Sirat, como é a ponte. Os companheiros radiyallahu anhum questionaram o mensageiro de Allah acerca de as-Sirat, acerca desta ponte sobre o inferno, esta ponte que está suspensa sobre as duas extremidades do inferno. Então o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, respondeu: a ponte será escorregadia. Reparem bem na descrição desta ponte. A primeira coisa é que a ponte será escorregadia. Escorrega. E fará perder o equilíbrio.
Segunda coisa, além de escorregar, a ponte fará perder o equilíbrio. Quer dizer que aquele que vai atravessar a ponte, todos aqueles que vão atravessar a ponte, como dissemos, todos deverão atravessar esta ponte, deverão enfrentar todas estas descrições. Em primeiro lugar, a ponte é escorregadia, escorrega. Segundo lugar, a ponte faz perder o equilíbrio. Terá sobre ela gancho. Terá sobre ela gancho. Tenazes e espinhos largos, semelhantes às plantas espinhosas que encontramos na zona do Najd, chamados As-Sa'adan. E a zona de Najd é uma zona na Península Arábica, isto é, no reino da Arábia Saudita. Então, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, depois de ter dito que esta ponte é escorregadia e que faz perder o equilíbrio, além disso, esta ponte tem gancho e tem também tenazes e tem espinhos largos semelhantes às plantas espinhosas que encontramos na zona do Najd, chamado As-Sa'adan. Depois de ter descrito a ponte, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informa acerca da forma da passagem sobre essa ponte, isto é, a forma dos servos a passarem sobre essa ponte. Disse, começando pelo crente, disse, o muçulmano crente, atravessará essa ponte com a velocidade de um abrir e fechar de olhos. Ou como um trovão. Aqui, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos explica a diferente velocidade do crente a atravessar esta ponte. E vemos aqui que os crentes atravessarão esta ponte de formas diferentes, com uma velocidade diferente. O primeiro mencionado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam é com a velocidade de um abrir e fechar de olhos. Quer dizer, rapidamente. Num abrir e fechar de olhos. Ou como um trovão. Com a velocidade de um trovão. Ou como o vento. Ou como a velocidade do vento. Ou como a velocidade dos melhores e mais rápidos camelos e cavalos. Depois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: uns sairão são e salvos. Uns sairão sãos e salvos. Outros sairão salvos, mas feridos. Outros sairão salvos, mas feridos. E outros cairão no fogo do inferno. E será assim até que o último deles atravesse a ponte, e o último a atravessar a ponte será arrastado. Vai atravessar a ponte arrastado. Vai se arrastar sobre a ponte. E numa outra versão deste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, e nesse dia a súplica dos mensageiros será: ó Allah, salva. Ó Allah, salva. Repito mais uma vez este hadith. Então, Abu Sa'id al-Khudri nos informa que disseram, isto é, os companheiros disseram ao mensageiro de Allah: como é a Sirat, como é a ponte? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam respondeu: a ponte será escorregadia.
e fará perder o equilíbrio. Terá sobre ela ganchos tenazes e espinhos largos semelhantes às plantas espinhosas que encontramos na zona do Najd, chamados as-Sa'dan. O crente atravessará essa ponte com a velocidade de um abrir e fechar de olhos, ou como um trovão, ou como o vento, ou com a velocidade dos melhores e mais rápidos camelos e cavalos. Uns sairão sãos e salvos, outros sairão salvos mas feridos, e outros cairão no fogo do inferno, e será assim até que o último deles atravesse e que será arrastado. E numa outra versão, nesse dia a súplica dos mensageiros será: ó Allah, salva, ó Allah, ó Allah, salva. Ficamos por aqui, terminamos este último subcapítulo e na próxima aula, bi'idhnillahi ta'ala, iremos traduzir o último capítulo desta exortação breve, mas bastante benéfica, do Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.